Bom, chegamos na nossa aula de Photoshop e eu quero falar um pouquinho antes de entrar aqui no Photoshop de como ele é importante. Eu sei que muitas pessoas têm medo do Photoshop, não sabem mexer no Photoshop, preferem mil vezes ficar fazendo as edições de imagem apenas no Lightroom, o que não tem problema algum, tá? Mas eu quero que vocês saibam que o Photoshop não é esse bicho de 7 cabeças. Então, como é que funciona o Photoshop? Na verdade, assim, quando a gente trabalha em lotes, em grandes quantidades de fotos, eu uso apenas o Lightroom. E eu faço todo o tratamento que eu preciso, eu faço a minha exportação e mando para o meu cliente. Quando eu trabalho com menos quantidade de fotos, por exemplo, 10, 20, até 40 fotos, eu gosto de passar essas fotos pro Photoshop e fazer um trabalho um pouco mais fino, um pouco mais delicado, onde eu consigo também fazer o mesmo tratamento que eu fiz no Lightroom, porém aqui, como eu disse, um pouquinho mais refinado, onde eu consigo trabalhar as cores também separadamente por camadas, onde eu consigo fazer um tratamento de pele com separação de frequência muito melhor, e eu consigo também usar algumas ferramentas como o overlay, onde a gente coloca algumas coisas na foto, onde eu não faço isso usando o Lightroom. Então ele é sim muito importante. Tem pessoas que não gostam de usar o Lightroom, usa apenas o Photoshop, usa o Camera Raw e já passa para o Photoshop. O Camera Raw tem o mesmo princípio do Lightroom, então quem quiser usar apenas o Photoshop, fiquem à vontade de usar apenas o Photoshop. Eu uso os dois e por isso eu vou passar para vocês as duas maneiras de fazer e aí vocês tirem as conclusões de vocês daquilo que vocês gostam mais. Então vamos agora direto para o computador e vocês vão conhecer primeiro nossa área de trabalho, nosso workspace, algumas ferramentas que nós temos aqui no Photoshop. Então eu tô aqui com o meu Photoshop aberto. Quando eu abro o Photoshop é assim que ele aparece pra mim. Aqui são as fotos que eu tratei recentemente. Se eu quiser tratar uma foto nova, eu vou vir aqui em File, Open, e aí eu escolho a foto que eu quero abrir. Pronto. Aqui tá a minha imagem. E aqui essa é a nossa área de trabalho. Então vamos lá. Aqui em cima é a barra de menu, onde nós temos aqui as opções para você abrir as imagens, editar imagens, tem alguns adjustments, são os ajustes que vocês podem fazer, camadas e por aí vai. Embaixo da barra de menu temos a barra de opção de ferramenta. Essas daqui nós vamos estar alterando de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a foto que a gente precisa e por aí vai. E aqui na lateral a gente tem a barra de ferramentas, tá? Quando você aperta aqui na setinha, você transforma ela em uma linha só, uma coluna só, ou em duas colunas, tá? Isso vai da opção de vocês. Ó, aqui fica 3 pontinhos. Se você clica com o botão direito, aparecem outras ferramentas, incluindo o pincel de mistura, que é o que a gente usa bastante, tá? Agora aqui pro lado direito do Photoshop, nós temos aqui também algumas ferramentas, Historical, Action, Color, e aqui embaixo temos as propriedades, os adjustments ou ajustes, e aqui embaixo temos as camadas, tá? Isso tudo você pode selecionar aqui em um Windows e... Acabou minha luz. Isso tudo você pode selecionar aqui em um Windows e aí conforme você vai escrevendo, ele aparece aqui do lado, tá bom? Depois que você seleciona tudo aquilo que você quer que tenha aqui do lado, eu, por exemplo, coloquei o History, Actions, propriedades, adjustments e as camadas, tá? E aqui também tem os nossos pincéis. Depois que você selecionou tudo que você quer que apareça, você vem aqui, ó. Você vem aqui nesse cantinho e coloca aqui New Workspace. E aí você coloca, eu vou colocar aqui nome Moments, porque eu já tinha feito. Aí você seleciona todos esses daqui e aperta Save. Ele vai me perguntar se eu quero substituir, porque eu já tenho ele salvo. Nesse caso eu vou falar que sim. E quando a gente clica aqui, já tá aqui, ó, Moment, e tem o meu Miriam também, que é exatamente igual. Vocês podem, se vocês não quiserem criar, vocês podem usar aqui o essencial ou o de fotógrafos, tá? Tem também outras opções, mas esse aqui são para outros tipos de profissão. Eu acredito que o essencial é o suficiente para quem quiser. Ó, tá vendo? Eu cliquei em essencial, ele já mudou, tá? Então eu vou voltar aqui pro meu, que essa é a área de trabalho que eu quero. Então essas basicamente são as ferramentas. Nós vamos falar sobre todas elas durante as edições de imagem.
Mas eu não posso ir para a próxima aula sem antes falar para vocês dessa mensagem que aparece, com certeza já apareceu para muitos de vocês. Então, se eu tentar abrir uma imagem em JPEG, vai aparecer essa mensagem aqui. O que essa mensagem quer dizer? Quer dizer que nós estamos trabalhando com propriedades de cores diferentes, tá? Provavelmente o Photoshop quer que eu abra num sRGB e às vezes eu estou trabalhando num Adobe RGB. O que é o sRGB? É a menor quantidade de cor. É errado você trabalhar com sRGB? Não é errado trabalhar com sRGB. Mesmo porque você não precisa, apenas para estar postando em redes sociais e coisas assim, você não precisa de uma grande quantidade de cor. Porém, se você vai imprimir esse seu trabalho, o ideal é você trabalhar com Adobe RGB. Eu gosto de trabalhar com Adobe RGB, então quando eu faço a exportação do Lightroom, eu faço a exportação em Adobe RGB e aqui no Photoshop eu também trabalho com Adobe RGB. Mas se você quiser trabalhar com sRGB, você tem que trabalhar nas duas também, tanto no Lightroom quanto aqui no Photoshop, para eles não ficarem dando esse probleminha. Como a gente resolve isso daqui? Ou você clica aqui em OK, na verdade você clica em OK, mas aí clicando em OK a imagem aparece. Mas pra gente evitar disso acontecer, nós vamos vir aqui ó, em editar, propriedades de cor ou color setting. E aí vocês vão vir aqui, ó, ele já tá em sRGB, eu gosto de Adobe RGB, então vou mudar para Adobe RGB, porque as minhas fotos eu exporto elas em Adobe RGB. Se você for exportar em sRGB, você mantém aqui o sRGB, tá? Eu uso em Adobe RGB e depois eu desseleciono esses daqui, ó, para eles não me perguntarem mais e OK. Pronto, agora se eu abrir a imagem, deixa eu fechar essa daqui primeiro. Se eu abrir a minha imagem, ele não me pergunta mais, tá bom? Então, basicamente, nossa área de trabalho é essas são as ferramentas e agora nós vamos para a próxima aula começar a nossa edição.